Tá todo mundo me ouvindo? Boa tarde, tudo bom? Meu nome é Rafaela Marques, eu sou psicóloga aqui no IBAC, e a minha apresentação ela vai destoar um pouquinho das demais, porque eu não vou falar sobre nenhum caso clínico, nem sobre a prática clínica, eu vou falar sobre a divulgação do trabalho do psicólogo. E eu espero que vocês saiam daqui com muitas ideias de como se divulgar. Essa é a estrutura da apresentação. Primeiro eu vou falar por que eu me interessei por esse tema, vou comparar o cenário de antigamente com o cenário atual para o psicólogo, vou comentar o famoso artigo 20 do Código de Ética do Psicólogo, que todo mundo teme, e aí a parte principal da apresentação são esses 3 passos que auxiliam a divulgação do trabalho do psicólogo. Esse é o coração da apresentação e eu espero que vocês aprendam bastante. E para finalizar, eu vou passar um plano de 9 meses, que é para vocês conseguirem implementar esses 3 passos. É claro que o tempo vai variar de pessoa para pessoa. Então, por onde começar? Por que eu me interessei por esse tema? Porque eu acho que as faculdades e os cursinhos em geral, eles ensinam muito bem sobre psicologia, sobre a ciência, o vínculo terapêutico, a abordagem, técnicas de intervenção, mas eles não ensinam como a gente pode se divulgar. Então, quando a gente sai da faculdade, e aí? Como que a gente começa? Como que a gente consegue os primeiros clientes? Ou então você está há muitos anos trabalhando numa área como RH e resolve clinicar. Como que você consegue seus clientes? Ou você já está atendendo, mas quer aumentar a sua quantidade de clientes. Como é que você faz isso de forma ética? Então eu me interessei por essas perguntas, fui atrás e agora vou compartilhar com vocês o que eu aprendi. A primeira coisa a considerar é que o cenário mudou. Antigamente, pouca gente fazia faculdade. Então, você ia para a faculdade, estudava 5 anos de psicologia. Quando você se formasse, bastava fazer um cartão, alugar uma sala, e em pouco tempo você já teria uma boa clientela. Porque naquele bairro teriam poucos psicólogos, então, com boca a boca, claro, partindo da premissa que você seria um bom psicólogo, em pouco tempo você já teria uma clientela, porque tinha pouca concorrência, eram poucas as pessoas que tinham acesso à informação sobre psicologia. Não tinha internet antigamente. Então, quem se formasse já sabia muito, já se destacava muito, tinha pouca concorrência e era uma questão natural de esperar um pouquinho e tudo ia dar certo. Hoje em dia as coisas estão bem diferentes. Atualmente, eu consultei ontem o site do CFP, no Distrito Federal tem quase 10 mil psicólogos. Então, hoje em dia tem muito psicólogo, não tem mais essa coisa de o psicólogo daquele bairro, tem muita gente. Como a gente pode se destacar? A gente tem que ter um diferencial. E aí eu vou passar para vocês tudo que eu aprendi sobre como que a gente pode fazer isso, só que a principal parte, claro, é saber sobre psicologia, saber atuar, ser um bom psicólogo. Então, tudo que eu vou falar não substitui de jeito nenhum as suas habilidades como psicólogo, mas considerando que você já vai ter muitas habilidades, como que você faz para se divulgar? Então, esse é o famoso artigo 20 do Código de Ética, que toda vez que eu falo sobre divulgação do trabalho do psicólogo, todo mundo fala que não pode, o conselho não deixa. Então, vamos ver o que realmente tem nesse artigo 20. O psicólogo, ao promover publicamente seus serviços, por quaisquer meios, individual ou coletivamente, tem que informar o nome completo com o CRP e aquele númerozinho que vem junto com o CRP. Isso é tranquilo. Fará referência apenas a títulos e qualificações profissionais que possua. Então, não posso falar que eu tenho um título que eu não tenho. É simples. Divulgará somente qualificações, atividades e recursos relativos a técnicas e práticas que estejam reconhecidas ou regulamentadas pela profissão. Então, eu não posso usar qualquer coisa, tem que ser alguma coisa reconhecida pela psicologia. Até aí, não impediu a gente de se divulgar. Não utilizará o preço do serviço como forma de propaganda. Então, eu ainda vou passar para vocês como que se divulga, mas, de qualquer forma, ao se divulgar, não se pode ter o preço como diferencial. Eu não posso falar que, eu cubro o preço da outra, ou, eu faço mais barato. O seu diferencial não pode ser o seu preço. É só isso que eles estão falando. Você pode se divulgar, mas você pode até também divulgar o seu preço, mas você não pode usar o seu preço como sendo o seu diferencial. Tipo, 50% de desconto, nada disso. Não fará previsão taxativa de resultados. Então, vocês vão ver, quando eu começar a falar da divulgação, que a gente tem que divulgar o que a pessoa ganha fazendo terapia. Porque
a pessoa melhora alguma coisa, não é possível. E a gente tem que falar sobre o lado positivo de fazer terapia. Mas a gente não pode falar que, com certeza, ela vai ter aqueles resultados. Então, se eu for falar sobre, sei lá, relacionamento amoroso, eu não posso falar que, com certeza, o relacionamento da pessoa vai melhorar, porque pode não melhorar. Vai depender da história de vida dela, da história de vida do esposo. Então, assim, eu não posso fazer nenhuma previsão com certeza, mas eu posso falar que a tendência é que melhore, a tendência é que é isso ou aquilo. Tá? Então, basta não fazer uma propaganda ostensiva. Não fará autopromoção em detrimento de outros profissionais. O que isso quer dizer? Eu posso me divulgar? Posso, mas eu posso falar que eu sou boa, mas eu não posso falar que eu sou a melhor, ou que eu sou melhor que fulana. Mas eu posso falar que eu sou boa. Não proporá atividades que sejam atribuições privativas de outras categorias profissionais. Até aí, acho que todo mundo entendeu, é só não fazer alguma coisa que seja exclusivo de alguma outra categoria. Lembrando que tem muitas atividades que várias categorias podem exercer. Mas, enfim, é só a gente não fazer alguma que seja exclusiva de outra categoria. E não fará divulgação sensacionalista das atividades profissionais. Então, é só não ser apelativa, não ser agressiva demais, que não tem problema. Você continua podendo se divulgar, só não apele para o sensacionalismo. Então, quais são os 3 passos que a gente pode implementar para divulgar o nosso trabalho e ter algum diferencial? A primeira fase é a gente escolher um nicho de atuação. Eu vou explicar cada uma dessas fases, e no final tem um slide que vai resumir todo o passo a passo, que eu sugiro vocês fotografarem o slide se vocês quiserem. Então não precisam anotar se vocês não quiserem, tá? Inclusive, se vocês tiverem qualquer pergunta, vocês podem já fazer, tá? Então, o primeiro passo é escolher o nicho de atuação. O segundo passo é fazer a diversificação de serviços. E o terceiro passo é o network presencial e digital. Vou explicar cada um deles. Nicho de atuação. Por que escolher um nicho? Porque quando a gente estuda psicologia, quando a gente escolhe uma abordagem, a gente já aprende e é treinado a poder tratar de vários assuntos. Por exemplo, todo mundo aqui é da análise do comportamento? Sim. Então, quando a gente se aprofunda na abordagem, a gente pode tratar tanto depressão, quanto ansiedade, quanto, enfim, um monte de coisas. Então, se a gente pode atender um monte de coisas, por que a gente vai escolher um nicho? A princípio, parece que não, mas eu vou estar me restringindo e eu vou ter menos clientes se eu escolher um nicho. Mas é justamente o contrário. Quando você escolhe um nicho, você passa a estudar muito sobre esse nicho. Então, quando você for falar alguma coisa, quando você for postar alguma coisa na internet, toda comunicação que você fizer voltada para esse nicho, você vai fazer conhecendo esse nicho. Então, você vai falar de uma forma muito mais profunda do que uma outra pessoa generalista, que fala um pouquinho sobre tudo. Então, quando você passa a ter um nicho, você se aprofunda nele e está sempre se comunicando com ele, ele vai te ouvir melhor. Porque se você falar sobre um pouquinho de tudo, você, no fundo, não está falando em profundidade sobre nada. Então, quando você conhece o seu nicho, você vai usar as palavras que marcam aquela pessoa. Aqueles pensamentos que, nossa, é realmente isso que eu penso, e enfim, não via isso por aí. Então, escolher um nicho, você tem uma comunicação muito melhor com esse nicho escolhido. E você passa a ser enxergado como uma autoridade perante esse grupo. O que eu vou falar agora é um pouco controverso. Mas antigamente, para a pessoa virar autoridade em alguma coisa, era muito difícil para um psicólogo. Ele tinha que escrever livro, ele tinha que participar de um monte de evento. Era, assim, um espaço na mídia era caríssimo. Pouquíssimos psicólogos tinham dinheiro para pagar algum espaço na mídia para aparecerem falando sobre o nicho dele, o tema que ele tivesse escolhido. Hoje em dia, com a internet, você não precisa pagar ninguém. Você pega, bota na internet. Alguém vai ler. E é de graça. E o fato de você estar constantemente
falando sobre um assunto, para quem está de fora, lendo as coisas que você está postando, você começa a ser enxergado como uma autoridade para aquela pessoa. Então, você não precisa mais... gente, é sempre bom escrever livro, é sempre bom participar de eventos. O que eu estou falando é que, hoje em dia, é mais fácil ser enxergado como uma autoridade. E de graça, porque é usando a internet, mas não exclui esses outros movimentos, tá? Mas você, ao estar constantemente falando sobre o mesmo assunto, para um mesmo público, esse público começa a te enxergar como uma autoridade. Então, por exemplo, saindo um pouco do universo de psicólogo. No mundo dos advogados, eles também podem tratar várias coisas diferentes. Aí uma advogada resolve que ela vai tratar só de divórcio. E aí ela começa a falar sobre divórcio, relacionamento, só começa a falar sobre isso. As pessoas, até as pessoas próximas, os amigos, os familiares, colegas e pessoas da internet que não têm contato com ela, começam a enxergar, alguém está com problema de divórcio, né, com a parte legal do divórcio, tem a fulana só trata de divórcio. Então, ela, que obviamente ela sabe fazer várias coisas. Eu estou falando ela porque é uma pessoa real que eu estou pensando aqui, eu conheço ela. Ela sabe resolver vários problemas jurídicos, mas ela resolveu focar nesse nicho. Agora, ela é lembrada quando alguém fala sobre algum problema de relacionamento ou de divórcio. Fulana é muito boa nisso. Só porque ela passou a se identificar para as pessoas como uma pessoa que trata disso. Psicologicamente, ela começa a ser enxergada como uma autoridade. Então, hoje em dia, é muito mais fácil. O que é bom e é ruim, porque pessoas com pouco preparo, que começam a falar muito voltado para um nicho, elas também ganham autoridade perante esse nicho, e esse nicho, geralmente de leigos, não conseguem perceber que aquela pessoa está falando sem base científica, enfim, falando com base nas experiências de vida pessoal dela. Né? Dos coaches e dos blogueiros. No final, se tiver tempo, eu vou comentar sobre os coaches. Mas pode falar. Não, é só isso mesmo. Tá. Sim. Então, qualquer um pode... Não, vou me aguentar, vou falar sobre coach no final, senão eu me empolgo. Bom, então, hoje em dia é muito mais fácil ser enxergado como uma autoridade perante um grupo específico de pessoas. Agora, como escolher o nicho? O nicho pode ser escolhido de várias formas. Ou o nicho te escolhe, ou você escolhe o nicho. Você pode escolher o nicho se for uma coisa que mexa muito com você. Tipo, um tema que alguém perto de você viveu aquilo, ou você mesma viveu aquilo. É um tema que te toca, é um tema que faz seu sangue ferver, é um tema que você tem mais compaixão do que em relação a outras coisas. Então, você tem que ter algum vínculo emocional com esse nicho. Até porque a ideia toda que eu vou passar aqui de divulgação, você vai ter que começar a falar muito sobre o tema escolhido. Se for um tema que você escolheu, porque esse tema é um tema que dá um bom retorno financeiro, você vai cansar. Você vai conseguir por um tempo, mas depois você vai se cansar. Então, precisa ser um nicho que você tenha um vínculo emocional, que você realmente se sinta tocado por ele. Ou o nicho, às vezes, também pode te escolher. Você já está trabalhando como psicólogo e, por algum motivo, por exemplo, veio um cliente que fez uma cirurgia bariátrica, que gostou, já te indicou para uma outra pessoa que também te procurou, que também gostou, te indicou. E, de repente, você está cheio de clientes com algum histórico de cirurgia bariátrica. E aí você resolve abraçar esse nicho e começar a se dedicar a esse nicho. Não foi você que escolheu, você foi escolhida, aconteceu, e você está gostando, então você continua. E esse caminho é até um pouquinho melhor, porque você já tem pessoas te procurando para tratar desse tema. Mas o outro também funciona, é uma questão de tempo. E aí tem 3 tipos de nicho. Você pode focar em determinado público, em determinado tema, ou o mais
estreito, que é uma combinação do público com o tema. Então, assim, você pode... público, você pode resolver trabalhar só com mulheres. Se bem que mulher é a maioria dos clientes. Então, você pode resolver trabalhar só com homem, que é a minoria. Já é um nicho. E é um nicho... Não é que o nicho seja pequeno, eles estão em grande número, mas eles procuram um pouco a terapia. Então, é um nicho pequeno. Inclusive, essa noção de se o nicho é pequeno ou grande, ela é relativa, tá? Qualquer nicho, a menos que seja extremamente... a gente fala nichado, se for específico demais, aí realmente vocês vão ter problema, mas não sendo específico demais, vocês podem investir nele. Então, o público seria focar só em homem, ou focar só em mulher, ou focar só no público LGBT, ou focar só... jovem adultos, só em deficientes físicos, enfim, público. Ou vocês podem escolher um tema. Eu quero como nicho depressão. Ou eu quero ansiedade, enfim, algum tema. Ou público barra tema, que seria... vamos lá, no meu caso, eu escolhi autoestima, que é o tema, e o público mulher. Então, no meu caso, é autoestima feminina. Eu foquei num tema e num público, tá? E aí, depois que você escolhe o seu nicho, aliás, para escolher o nicho é bom você pegar uma folha de papel e vai colocando tudo que você gosta, vai pensando prós e contras, o que mexe mais com você, até você chegar no seu nicho. Leva um tempinho. Aí, depois que você escolheu o nicho, uma boa ideia é você construir a sua proposta de valor, que é você tem que conseguir sintetizar em uma frase o seu trabalho. Porque quando você cruzar com alguém, numa festa que seja, festa também rende cliente, numa festa, num evento ou em qualquer lugar, você tem que conseguir falar, o que você faz? Você tem que conseguir falar isso numa frase. Porque falar, eu sou psicólogo. Legal. Mas psicólogo, né, no quê? Faz o quê? Só psicólogo geralmente não rende muita conversa. Mas se você falar, meu nome é fulano de tal e eu trabalho com o público tal que deseja tal coisa, aí a pessoa grava, memoriza, você começa a ser associado àquele tema. Então, por exemplo, vou dar o meu exemplo porque é mais fácil. Eu posso falar, meu nome é Rafaela Marques, eu trabalho com mulheres que desejam fortalecer a autoestima para se sentirem mais confiantes e felizes. É uma frase até grande, né, para eu falar numa frase. Numa festa, eu posso falar algo mais curto. Mas tentem sintetizar numa frase só. E nessa frase tem que estar claro com quem vocês estão trabalhando, ou qual é o tema que vocês estão trabalhando, e também incluir nessa frase qual é o lado positivo da pessoa investir nisso. Então, assim, qual é o lado positivo da mulher investir na autoestima? Ou no homem também, dá na mesma. É se sentir mais confiante, fazer as coisas se sentindo mais à vontade. E, no final das contas, ser mais feliz. Posso fazer uma pergunta? Uhum. É porque eu me interessei bastante. E, assim, eu acho que eu já tenho um nicho já escolhido por mim. Qual? Que é a ideação suicida. É um tema bem... né? Uhum. Bem delicado. Então, como... Assim, você me daria alguma sugestão de como eu colocaria nesta frase a trabalhar com esse tema em específico? Qual é o seu nome? Ana Catarine. Meu nome é Ana Catarina e eu trabalho com a prevenção de suicídio. E aí bota alguma palavrinha para ficar uma coisa mais feliz no final, porque agora sim eu não consigo te dar uma solução, mas é por aí. Entendeu? Agora, quando for pensar no nome, tem que pensar com carinho, porque se for uma coisa muito para baixo, as pessoas não vão querer participar de uma comunidade assim, não vão querer ter o nome delas associado a algo assim. Tem que botar uma coisa para cima, mesmo o tema sendo, né, difícil e pesado, mas no final das contas, o que essas pessoas querem é um alívio, é alguma coisa assim. Então, isso tem que aparecer de alguma forma.
Então, tendo uma frase onde vocês conseguem sintetizar bem o nicho de vocês, o trabalho de vocês conseguem passar isso mais fácil. E vocês vão passar a serem associados a essa frase. E aí, depois que vocês já escolheram um nicho, já conseguiram montar a frase de vocês, essa frase é bom ter uma versão um pouquinho mais longa, para quando vocês estiverem fazendo algo que é por escrito, uma versão mais curta, para vocês falarem assim numa festa rapidinho. Depois que vocês já escolheram um nicho e já tem essa frase, a ideia é vocês estudarem as 3 principais referências nesse nicho. Então, no caso da prevenção do suicídio, quem são as 3 pessoas referência nisso? Eu não sei. Mas aí fica o trabalho para quem... 3 é uma referência. Se você quiser mais, pode ser mais. Mas aí é mais trabalho também. Tem o professor Felipe Burle dos Anjos, daqui do IBAC. Ele Sim. trabalha diretamente com prevenção ao suicídio, né? Uhum. E a professora Adriana Oliveira também. Ela, inclusive, tem um workshop de prevenção em crise. Prevenção não, intervenção em crise. Então, poderia colocar, né? Mas tenta uma terceira pessoa. Mais uma pessoa. Porque, assim, o que é para estudar nessas pessoas? Não é só como eles abordam o tema, qual é a abordagem deles. Aliás, né, seria bom serem 3 pessoas da análise do comportamento. Mas não necessariamente. Às vezes você pode pegar essa terceira pessoa, que nem psicólogo é, mas faz alguma coisa que ajudaria muito. É só para se inspirar. Estão sugerindo aqui Boteca? Botega, que é um psiquiatra. Porque o que é para estudar nessas pessoas? Não só sobre o trabalho delas em si, como elas ajudam, usando a psicologia, essas pessoas que as procuram. Mas qual é a forma de divulgação que essas pessoas têm? Elas têm site? É por meio de livros que eles estão fazendo isso? São grandes eventos, e aí eles conduzem isso em grupo? Não, são serviços individuais que eles promovem para a prevenção do suicídio? Qual é a estratégia deles? Então, porque assim, 3 pessoas podem ter o mesmo objetivo, tratar do mesmo nicho, com as mesmas pessoas, mas essas 3 pessoas vão fazer de uma forma diferente. Uma pessoa pode investir mais em coisas de grupo, a outra mais em coisas individuais, a outra mais na internet, enfim. Então, estudar não só como que eles usam a psicologia para ajudar as pessoas, mas qual é a estratégia deles. Como que eles estão captando clientes, por onde, né? E aí, uma grande preocupação que falam para mim quando eu começo a falar sobre nicho mas e aí, eu vou me fechar só a esse nicho? Tudo bem que eu vou conhecer muito bem esse nicho, vou conseguir me comunicar muito bem com ele, mas e os outros clientes que me procurarem que não tiverem nada a ver com isso? Gente, não é para excluir, não. Por exemplo, recentemente eu resolvi focar em autoestima feminina, mas eu não vou negar atender um homem. Lógico, se for uma questão que eu tenho um problema com aquela questão, aí sim, mas isso não tem nada a ver com nicho. Isso tem a ver com a atuação do psicólogo em si. Tá? Então, ter um nicho não exclui clientes de outras áreas. E você pode ter mais de um nicho. Mas aí, eu sugiro começar com um, porque vocês vão ver o trabalhão que dá focar em um. Aí, se vocês quiserem focar em mais de um, é por conta de vocês. E se vocês focarem em mais de um, se forem 2 temas que se conversem, até dá para usar o mesmo site, o mesmo canal no Instagram e etc. Agora, se forem temas completamente diferentes, aí vocês vão ter que pensar bem na estratégia, porque quem entrar na internet para procurar sobre vocês e verem que você trata de A e de B, sendo que A e B não tem nada a ver, a pessoa vai ficar um pouco confusa. Não? E aí, por último, em relação ao nicho, você já escolheu seu nicho, você conseguiu fazer a sua frase para o outro, você estudou as 3 principais referências na área, chegou a hora de você fazer a sua outline. Outline nada mais é do que a estrutura do discurso relativo ao seu nicho.
Então, eu botei aqui um exemplo. Esse aqui é o livro do Bruno Soalheiro. Alguém aqui conhece? Não? Todo esse curso é baseado nesse livro. No final tem a bibliografia certinha. Eu confesso que eu não li o livro, mas eu fiz o curso de 3 meses com ele. E ele falou que tudo ali do curso veio do livro. Então, por isso que eu botei aqui. Esse é o sumário do livro dele. E o que ele falou para a gente? Que essa estrutura aqui é o outline dele. Ele trabalha com... ele ensina psicólogos a viverem, a empreenderem, a como viverem da psicologia sendo psicólogos autônomos. É isso que ele ensina. E aí, para ensinar isso, ele dividiu esse tema em 8 capítulos. Então, esse é o outline dele. Qual é a grande vantagem de ter um outline? Isso poupa um trabalhão. Você vai escrever um artigo, você pode escrever um pouquinho sobre cada um desses 8 itens. Você vai dar uma palestra, você pode também falar um pouquinho sobre cada um desses 8 itens. Ou você pode escolher fazer a palestra só sobre posicionamento de mercado. Pode? Eu acho que no último slide tem de novo, mas pode tirar foto. Então, depois que você destrincha e estrutura o seu tema, você usa essa estrutura toda vez que você for criar alguma coisa, que é a parte que dá mais trabalho. Então, a palestra pode ser sobre tudo, ou só sobre um ponto, ou só sobre a primeira metade, né? Se a primeira metade tiver, enfim, tiver algo em comum. E aí toda a sua comunicação você consegue se basear nisso daqui. E também você não se perde. Quando você começa a produzir as coisas, você sabe onde você está aqui. E isso é bom porque, mesmo sendo um tema único, você começa a produzir muita coisa e você começa a se perder. Então tá, você já tem seu nicho, fez tudo aquilo. E aí, como que você vai estruturar os seus serviços? A sugestão é que vocês tenham serviços de 3 categorias diferentes. Uma categoria de baixo custo ou gratuito para as pessoas, tá? De médio custo para as pessoas e de alto custo para as pessoas. Então, o que seria aqui? E no início, o que vocês vão investir muito é aqui. É na parte gratuita e na parte de baixo custo. São palestras, e-book de qualidade, tá? Não aqueles e-books que tem na internet só para pegar nosso e-mail. Artigos que vocês vão colocar no site de vocês, postagens em mídia social, tudo isso, geralmente vocês não estão ganhando nada com isso, em relação a dinheiro. Mas vocês estão ganhando visibilidade e vocês estão construindo um relacionamento com as pessoas que estão acompanhando o seu trabalho. As pessoas que estão lá no Instagram vendo toda hora o que você está fazendo. Você está construindo um relacionamento com ela. E é construindo um relacionamento com ela, porque as pessoas, geralmente, elas começam a construir um relacionamento com a gente por aqui. Imagina, elas nunca ouviram falar em você. E, minha sessão é tanto, e, sei lá, e eu só faço pacote de tantas sessões. Nossa, nem te conheço, vou pagar tudo isso. A pessoa quer saber um pouco de você. Ela quer saber se ela vai se identificar com você, se ela vai gostar de você, o que você tem a oferecer. Então, é aqui que você está construindo esse relacionamento com as pessoas. É realmente se doando. É claro que algumas coisas podem ter algum custo, mas sempre baixinho, né? Porque é o primeiro contato da pessoa com você, e é isso que você quer, que ela tenha um primeiro contato com você, porque ela pode não gostar de você e não aparecer mais, e ok, mas ela pode gostar de você e pode querer mais. E aí, se ela quiser mais, aí tem os serviços de médio custo, que geralmente são em grupo. Porque sai mais barato para a pessoa fazer uma psicoterapia em grupo do que individual. Só que sai mais barato para ela. Para a gente pode aumentar o nosso valor da hora, porque esse valor vai ser rachado por um grupo. Então, é mais barato para ela, mas, na verdade, o psicólogo pode ganhar mais quando ele trabalha em grupo. É só aumentar a hora dele. E aí, o que seriam esses serviços de médio custo? Seria psicoterapia em grupo, workshop, curso, uma palestra, aí sim, uma palestra paga. E aí, o seu serviço mais caro seria a tradicional psicoterapia individual, mas pode ser outras coisas também, como consultoria de RH. Aí depende da área de atuação de cada um. Tá?
E como que funciona isso? A gente divulga muito essa parte aqui, gratuita. Olha, a gente vai fazer uma palestra, ou que seja na internet, não tem problema. Vou fazer uma palestra na internet, quem quiser assistir, só entrar na hora tal. Ou coloca um e-book no site, ou fica fazendo publicando artigos também de qualidade no site de vocês. Tudo isso é vocês se doando. E vocês podem divulgar tranquilamente tudo isso. Aqui vocês também podem divulgar o workshop, o curso, a palestra. O que não é recomendável divulgar? A psicoterapia individual e a psicoterapia em grupo. Por quê? Porque não pega bem. Parece desespero. Então, qual é o caminho natural das coisas? É as pessoas começarem a consumir coisas gratuitas que vocês estão dando. Aí elas, não, gostei daquela garota, ela fala não sei o quê, e ela vai fazer um cursinho, eu quero fazer aquele cursinho. A pessoa vai, faz o cursinho, nossa, realmente gostei, quero fazer terapia com ela. Pronto. Aí ela faz terapia com você. Ou também ela não gosta de você e não aparece mais, e tá tudo ok também. Tá? Então, a gente pode divulgar todos os nossos serviços. Só não pega bem divulgar a psicoterapia. A psicoterapia, a pessoa tem que te procurar. Olha, assisti sua palestra, gostei, quero fazer terapia com você. Assisti seu curso. Eu vi que você tem um canal, você fala sobre não sei o quê, e eu gosto muito das coisas que você posta, e eu queria fazer terapia com você. A pessoa vem até você. Tá? Deixa eu ver. Tá. Então, você já fez a fase 1, a fase 2. A fase 3 é o networking, presencial e digital. Presencial, acho que todo mundo já sabe, é fazer palestra, dar aula. Quanto mais você conseguir aparecer falando sobre psicologia e mostrando que você é competente nisso, quanto mais você aparecer, melhor. Aqui não tem muito mistério. A diferença é o networking digital, que antigamente esse passo não era necessário, nem existia. Qual é a grande diferença? É que um alimenta o outro. Então, eu vou falar mais para frente, mas quando você tiver seu site, seu Instagram, seu Facebook, e você for encontrar com pessoas na vida real, em situações reais, você vai interagir com elas, e aí elas vão te perguntar algumas coisas, e você fala, não, isso tem lá no meu site, acessa meu site que vai ter. A pessoa, ela já vai te ver diferente. Porque, nossa, essa pessoa tem um site, fala, um site falando especificamente sobre alguma coisa. Então, assim, você já é enxergado diferente. Então, o networking digital alimenta o presencial. E o presencial também alimenta o digital, porque no digital, você está lá postando sobre o seu nicho, e aí você vai dar uma palestra, vai tirar uma foto, vai botar lá. Você fez um curso muito relevante relacionado ao seu nicho, você tira uma foto, você bota lá. Então, você está se relacionando digitalmente, mas a pessoa está vendo que na sua vida presencial, você está em movimento, você está em contato com pessoas falando sobre o seu trabalho. Então, um alimenta o outro. E aí, o que seria cada um deles? No relacionamento presencial, é você começar a se posicionar perante sua família, seus amigos, seus colegas, porque, tudo bem, eles já sabem, muito provavelmente, que você é psicólogo, mas é diferente de saber que você é psicólogo e saber que você é um psicólogo que trata X, um tema, um psicólogo que trata prevenção de suicídio. A pessoa já vai te enxergar diferente e aí ela vai falar sobre você quando você está com alguém, se apresenta assim, algum amigo seu. Aí esse amigo está em outro grupo, começam a conversar algo sobre suicídio. A fulana, eu sou amiga da fulana e a fulana trata a prevenção de suicídio. Então, começar a fazer, digamos assim, seu marketing também para família e amigos e colegas. Afinal de contas, é com eles que vocês vão começar. Também fazer parcerias, vocês podem se juntar com colegas, unir forças, pode ser um colega que também é psicólogo e aí trata do mesmo tema, aí vocês se juntam para fazer alguma coisa. Ou é alguém de outra área, mas tem como vocês se juntarem, você entra com um pedaço, a outra pessoa entra com outro pedaço. Então, juntar forças para começar.
Fazer parceria com profissionais relacionados ao nicho, por exemplo, autoestima, eu posso fazer alguma parceria com um dermatologista, né, alguns médicos, enfim. São pessoas que podem indicar, podem me indicar. Empresas, instituições, enfim. Essa parte aqui eu tenho certeza que vocês já conhecem. E quanto mais vocês se expuserem, melhor, com palestras, aulas, eventos, e o famoso cartão de visita, que antigamente bastava, hoje em dia não basta mais. Mas ele continua tendo seu valor e continua precisando existir. A diferença é que hoje em dia no seu cartão de visita vai ter o seu site, seu Instagram, vai ter tudo lá, vai ter o seu nicho. E o network digital. O principal, assim, na internet a gente pode fazer um monte de coisas. O principal é o seu site. Mesmo que você tenha Instagram, Facebook, digamos assim, o seu satélite maior é o seu site e esses outros são satélites menores que estão orbitando em volta do site e criando fluxo para o seu site, porque o Google não vai colocar o seu site lá na primeira página como a primeiro resultado. É você que tem que usar o Facebook e o Instagram para falar bastante com as pessoas relacionadas ao seu nicho, e essas pessoas vão ficar curiosas sobre coisas que vocês vão falar e vão ir até o seu site. Então não é o Google que leva as pessoas até o seu site, porque tem que ter muito dinheiro para isso, para pagar o Google. É você que manda as pessoas para o seu site. E aí lá no site, a página principal do site sempre é aquele quem sou ou sobre, onde vai ter sua foto, sua formação, um pouquinho do seu currículo, por que você escolheu aquele nicho. Inclusive nessa parte de por que escolheu o nicho, a gente se esconde muito como uma pessoa neutra, tipo, a gente não tem problema nenhum. A gente sabe muito sobre psicologia, mas a gente não tem problema nenhum e a gente resolveu por um acaso tratar do tema X. Você cria uma conexão maior com as pessoas que entrarem no seu site se você se expuser um pouquinho, não é contar a vida. Mas se expuser um pouquinho, eu tive muitos problemas nessa área, e acabei me envolvendo com essa área, e hoje em dia eu trato dessa área. Alguma coisa assim, ou não foi você, mas alguém muito próximo, né? Mostre qual é a sua conexão emocional com aquele tema. E aí no seu site, porque o seu site funciona... não, tá bom. Eu já vou adiantar, então. O seu site funciona porque da seguinte maneira. Tem uma parte que você está se doando e tem uma parte que você está anunciando os seus serviços. A parte que você está se doando são os artigos e o e-book. Ali você está colocando o seu conhecimento de graça, digamos assim, para quem acessar o seu site. E isso é muito bom, porque tem muitas blogueiras ou coaches, ou enfim, qualquer pessoa entra na internet e escreve qualquer coisa. E a gente escreve com melhor propriedade, porque somos psicólogos. Então, é bom, sim, vocês terem um site e escreverem desde o ponto de vista da psicologia sobre os temas que vocês escolherem, tá? Então, ali vocês estão se entregando, estão falando sobre o tema de vocês por meio de artigos e e-book. O e-book, ele não é necessário, não. Assim, se por algum motivo vocês não puderem escrever o e-book, não tem problema. Ele ajuda, porque a pessoa precisa colocar o e-mail para baixar o seu e-book, e aí você tem mais uma pessoa para você divulgar os seus serviços. Mas se não tiver como site, todo site tem aquela parte de se inscrever, se cadastrar, o e-book não é tão necessário. Então, no site você se doa e você também divulga os seus serviços. Você, eu sou psicóloga, eu sou do nicho tal e eu tenho esses serviços aqui, né? E aí o Facebook e o Instagram e outros, porque dependendo do seu nicho, se for alguma coisa de mudança de carreira, você vai precisar estar no LinkedIn também. Então, assim, né, as redes sociais vão de acordo com o tema que vocês escolherem. Lá, vocês não vão quase falar sobre os serviços de vocês. Vocês vão ficar postando sobre o nicho de vocês. E vez ou outra, vocês colocam um post sobre o serviço de vocês. O tipo, gente, abri uma turma de não sei o quê, né? Os interessados, entrem no meu site. É raramente. Porque senão, ninguém vai querer... As pessoas vão cansar de vocês e vão tirar vocês, vão parar de seguir vocês.
Então, ali não é para ficar empurrando o serviço, ali é para realmente só escrever sobre o nicho de vocês. E, por fim, um e-mail profissional. Faz muita diferença quando a pessoa vê o seu e-mail profissional sendo fulanodital@gmail.com ou fulanodital@, e aí o nome que você deu para o seu nicho.com.br. Faz diferença, assim, dá um ar mais profissional. E custa, se eu não me engano, $5 por mês, uma coisa assim. E parece que tem formas gratuitas, eu não quis ler tudo aquilo e eu estou pagando $5 por mês. Eu sei que não é caro e faz muita diferença. Tá, aí já passei um panorama geral dos 3 passos. Cada passo eu poderia falar muito mais sobre ele, mas não dá tempo. Qual é o plano de ação para vocês? No último slide vai ter um resumão de tudo isso, tá? No primeiro mês, que é a fase 1, é vocês se preparando para tudo isso. Então, vocês vão definir o nicho de vocês, definir a proposta de valor, que é aquela frasezinha que vocês vão repetir para quem falar com vocês. Bom dia, meu nome é tal, eu trato de não sei o quê. Definir o outline, que é aquela estrutura que vai facilitar muito a vida de vocês depois, quando vocês forem montar palestras, escrever artigos, dar um curso, vocês vão saber onde vocês estão naquela estrutura, para vocês não se perderem. E pesquisar sobre as 3 principais referências no nicho de vocês. A estimativa disso é de mais ou menos um mês. Eu levei muito mais, tá? Mas eles dão como estimativa um mês. Mídias sociais. A ideia é criar uma página no Facebook. Como que funciona isso? Eu vou falar porque eu não usava nada. Eu não posto no Facebook eu chutaria uns 8 anos, mas pode ter mais. Eu não tinha Instagram praticamente, então assim, eu tive que chamar a minha irmã para ela me explicar como que funcionava esse Facebook. Eu realmente não uso. Então, para mim foi um esforço muito grande. Mas, bom, o que eu entendi? Você tem lá o seu Facebook com os seus amigos. Nesse perfil pessoal seu, você cria uma página. Quando você criar uma página, aí você dá um nome do nicho que você escolheu. Né? Não sei, prevenção ao suicídio X. Tem que ter uma palavrinha mais feliz no final. Prevenção ao suicídio X. Você vai criar uma comunidade com aquele nome. E porque ao fazer isso, o Facebook já convida todos os seus amigos para entrarem lá. Tá? E aí você fica com a sua vida pessoal separada da sua página. E a ideia é vocês postarem diariamente sobre o nicho de vocês. Eu vou ser bem sincera que eu nem pretendo postar diariamente. Eu estou começando agora, tá? Tudo que eu estou falando para vocês eu aprendi recentemente. E eu pretendo postar mais ou menos de 3 em 3 dias, e eu já estou achando muito. Mas o recomendável é todo dia. E pessoas realmente, assim, da mídia falam que o melhor é 2 vezes por dia, porque cada postagem tem uma vida útil muito curta. Eu não vou entrar nisso, eu pretendo postar de 3 em 3 dias. Tá, aí, voltando. E aí são 2 meses. Por que 2 meses? Porque durante esses 2 meses é o tempo das pessoas irem entrando na página que você criou no Facebook e no Instagram que você criou, tá? É o tempo para aquilo ali ir crescendo. E enquanto isso, você está lá postando. Aí a fase 3 é quando você começa a escrever os artigos e o e-book, se vocês quiserem. Então, sugere-se começar com 4 artigos, sendo 2 reflexivos e 2 práticos. Isso quer dizer, 2 explicando sobre o tema para as pessoas. Por exemplo, se fosse sobre depressão, o que é a depressão? Aí vocês vão lá e explicam o que é a depressão. Então, 2 reflexivos e 2 práticos. Como melhorar a sua depressão? Aí já é que você vai dar um passo a passo, alguma coisa, um plano de ação para a pessoa seguir. E cada artigo, a ideia é que tenha mais ou menos 1.400 palavras. Tá? E aí, se possível, escrever um e-book, isso vai de cada um. Aliás, eu não falei aqui, mas tem vídeo também. Agora, o vídeo, se você se sentir confortável em gravar vídeo, né, abrir também um canal no YouTube, ótimo, porque vídeo dá muito mais, tem um alcance muito maior do que algo escrito. Mas se você não se sentir à vontade no vídeo, isso vai transparecer, e aí é melhor realmente não gravar.
ou grava, fica gravando, não postando, né? Grava, sei lá, para o amigo, para o namorado, e quando você se sentir à vontade, aí sim você começa a gravar vídeo. E usar a linguagem para leigos, porque nós psicólogos temos mania de, principalmente da análise do comportamento, de começar a falar de uma certa maneira que os outros não entendem. Então, assim, falar para leigos. Aí você já fez isso, entra na fase 4. Você estruturar os seus serviços, quais vão ser os gratuitos, os de médio custo e os de alto custo, e elaborar um site onde você vai divulgar esses serviços que você estruturou, e, obviamente, no site você também vai colocar os artigos e o e-book se tiver. E a última fase, você está com tudo isso já montado, você vai atrás de parceria, porque agora sim, agora quando você for procurar uma empresa ou tentar estabelecer parceria com alguém que já é da área, você chega, a pessoa não te conhece, você conversa com ela e no final você fala, não, tem mais informação lá no meu site. Aí a pessoa já te enxerga diferente, vai lá no seu site, vê que você tem uma comunidade, enfim, quantas pessoas estão te seguindo. Facilita os contatos com os parceiros. Aí chegar no parceiro já tendo uma proposta concreta, e não, vamos fazer uma parceria, vamos, e ninguém fala quem entra com o quê, e uma parceria do tipo ganha-ganha. Ambos os lados têm que ganhar, senão um lado está fazendo favor para o outro. Tá? Então, assim, tem que ser uma parceria onde você vai ou aparecer, que é uma coisa que você está querendo, ou vai estar numa situação onde tem uma grande probabilidade de você conseguir clientes, mas a outra pessoa também está ganhando alguma coisa com isso. Se for uma empresa, você está ali aparecendo, mas aí a empresa está oferecendo mais um serviço para seus funcionários, então ela também ganha com isso. Então, esse é o plano de 9 meses, com as 5 fases, dá muito trabalho, não vou mentir. Esse é o slide que eu falei, que se vocês quiserem fotografar, tem um resumão de todo o passo a passo que eu falei. Gente, essa é a ordem que eles sugerem, tá? Vocês podem adaptar de acordo com a realidade de vocês. Eu mesma não segui essa ordem. Então, essa é a ordem que eles dão. Uma pergunta, pode ler? Pergunta do Gustavo Siqueira. Queria saber sobre como se comportar frente a um paciente que cometeu suicídio, ou seja, como é esse primeiro impacto para o profissional psicólogo e como lidar com isso da melhor forma. Quando ele entra em contato com um cliente que tentou o suicídio? Ele falou cometeu. Ele tentou, né? Tentou, no caso. Como que é esse primeiro contato? É aquela primeira sessão, onde você vai investir no vínculo terapêutico, já vai tentar... Sim, mas assim, não funciona muito diferente dos outros tipos de primeira sessão, assim, tá? E essa é a referência bibliográfica do livro que eu comentei, né? Recomendo, ou o curso, ou o livro, eu não estou ganhando nada com isso, eu estou falando porque realmente eu fiz, gostei muito, fez muita diferença para mim. Posso passar? E quem tiver curioso, quiser dar uma bisbilhotada no meu site, alguma coisa assim, ver o que eu estou fazendo, tem quase nada ainda, tá? Já vou adiantando. É muito trabalho e eu acho que eu sou mais lenta do que o cronograma ali. É isso. Boa sorte para todo mundo. Quem quiser fazer alguma pergunta, acho que tem que ter o microfone, né? Caso você escolha um nicho e depois faça uma mudança, isso acaba pegando mal para sua imagem? Ou... Se você tiver um nicho e depois for para outro nicho? Não, por exemplo, escolhi um nicho, um determinado nicho. Por alguma razão eu falei, não, deixa para lá, esquece, vou mudar. Para uma coisa, às vezes, que... Alguma outra coisa. Pega muito mal fazer isso? Não, o que não é bom é você abandonar quem já estava te seguindo, te escrevendo... vá aos poucos desmamando, digamos assim, essas pessoas, para não ser uma ruptura brusca. Mas não, você tem todo o direito
querer ir para outro nicho ou não ter nicho. Entendi. Mais alguma pergunta? Não? Então tá bom. Muito obrigada pela atenção de vocês e boa sorte.